bem, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Feliz com o Senhor, mais um dia na casa do Pai. Quero agradecer a cada irmão que está aqui essa noite. Agradecer ao pastor Levi, a pastora Marlene pela oportunidade. Trago a saudação do meu esposo, que hoje está trabalhando, mas está lá em espírito de oração juntamente com a igreja. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel 30. A palavra que o Senhor colocar no meu coração. 1 Samuel 30. Ziclague é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia de Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tu o libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com eles se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu Davi e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar ao ribeiro de Bessor. Agora vamos lá, irmãos, versículo 18, onde vai dizer assim: assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que descansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Bessor. Estes saíram ao encontro de Davi do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Eu, orando ao Senhor, pedi uma palavra ao Senhor para que viesse falar com a tua igreja, porque eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Eu não sei muitas vezes a aflição do teu coração,
entregou esta palavra. A palavra do Senhor vai dizer no livro de 1 Samuel 18 que Davi ele ia para a luta juntamente com Saul. Os dois saíam para guerrear juntos. Davi era da família de Saul, era genro e sogro, e o Senhor entregava muitas vitórias na mão de Davi e Saul. Mas quando eles chegaram de uma daquelas batalhas, o livro de 1 Samuel 18 vai dizer que as mulheres estavam esperando aqueles homens de guerra, e aquelas mulheres elas estavam dançando e cantando, e aquelas mulheres elas falaram assim: Saul feriu seus milhares, mas Davi feriu seus 10 milhares. Meus irmãos, muitas vezes era para Saul ter se alegrado, a vitória estava ao lado deles, Deus havia entregado a vitória para eles, mas o coração deles se entristeceu quando aquelas mulheres falaram aquilo. Saul olha e fala: mas por que elas estão cantando dessa maneira? Porque eu feri milhares e
Não importa a situação que nós estamos passando, não importa se vamos ser jogados dentro da cisterna, mas o que não pode morrer é a nossa oração, o nosso contato com Deus. O que não pode morrer é a nossa adoração. O que não pode morrer é o nosso clamor. Porque grandes coisas o Senhor fará por mim e por você. E Davi, diante daquela situação, ele olha e ele fala: eu vou ter que fugir. Eu já não tenho mais como continuar aqui. Eu vou ter que procurar abrigo com os inimigos, porque quem está do meu lado procura a minha morte. E ele procura ali os filisteus e começa a batalhar juntamente com aqueles homens. Mas certa vez, aqueles homens procuram Israel em guerra. E aqueles príncipes vão olhar e vão falar assim: Davi é homem de guerra, despede ele porque nós vamos lutar contra Israel. E se ele se volta contra nós, nós vamos perecer. E o rei olha para Davi e fala: olha, eu vou entregar Ziclag na tua mão. Pai, pode me ver lá. A família de vocês já está lá e eu entrego nas suas mãos. Mas essa guerra nós não queremos que você lute ao nosso lado. E quando Davi volta para Ziclag, juntamente com seus 600 homens, procurando a sua família, eu imagino, meus irmãos, que quando a gente viaja, quando a gente sai, que a gente fica muito tempo longe da família, quando a gente chega, é vontade de chegar, sentir a comidinha da esposa, o cheirinho, ver os nossos filhos bem, o rostinho, né? Tudo certo, tudo bonitinho. E era isso que aqueles homens esperavam encontrar. Eles estavam 3 dias na estrada, caminhando, sem ter o que comer. E eles esperavam chegar ali e encontrar sua casa, sua esposa. Só que quando eles chegam até Ziclag, eles encontram uma cidade destruída, uma cidade queimada. Eles olham e procuram: cadê as crianças? Foram levadas. Cadê as nossas esposas? Foram levadas. E aqui uma palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens, eles começam a chorar de tal maneira, porque eles estavam sem comer, eles tinham guerreado, eles estavam sem força. Sabe qual que é a estratégia do inimigo? Quando nós vamos para a guerra e para a batalha, muitas vezes nós vamos estar preparados no jejum, na oração, no clamor, mas muitas vezes quem está do nosso lado não vai estar. Eu me lembro que eu fazia parte do ministério que tinha um trabalho de cura e libertação com famílias. Meus irmãos, o que o inimigo mais tem feito? Destruir famílias. Enquanto a gente estava ali na batalha, na peleja, o inimigo muitas vezes falava: eu vou lá e vou destruir a tua casa, eu vou destruir a tua família. E certa vez nós estávamos numa batalha, uma moça já estava com o casamento marcado, já tinha comprado a mobília, já tinha casa, estava tudo certo, tudo organizado. Mas faltando 2 meses para o casamento, foi feita uma obra de macumbaria para o seu noivo. E aquele homem virou a cabeça de tal maneira que ele acabou com tudo. Era um menino que estava dentro da igreja, mas virou a cabeça de tal maneira que ele foi para o mundo das drogas. Ele abandonou a sua noiva, foi viver com uma outra mulher, a mulher que fez a obra de macumbaria. E ali, eu olhando a situação daquela moça, que naquela época tinha a idade da minha filha, eu chorei. E eu falei: Senhor, eu vou entrar nessa peleja, eu vou entrar nessa guerra, eu vou jejuar por essa moça porque ela está com depressão, porque eu creio que o Senhor pode restaurar essa família, eu creio que o Senhor pode fazer. E quando nós entramos na batalha, o inimigo manifesto olhou para mim e falou: eu vou destruir a sua casa. Eu, na hora
E eu ali na batalha. Mas certo dia, eu vendo que dentro da minha casa não estava nada bem. Depois que foi lançada essa palavra contra a minha família, eu fui para o jejum e para a oração. Só que eu percebi que os meus filhos começaram a emagrecer. Eu tenho 3 filhos, as minhas filhas já não tinham mais fome e começaram a emagrecer. O meu esposo, de repente, virou a cabeça, já não queria ir mais para a igreja. Eu no jejum e na oração. Só que o inimigo vai tentar nos parar e vai tentar tocar naquilo onde mais nos dói, que é na família. E eu orando ali dentro da minha casa, muitas vezes precisando da ajuda de um e de outro, eu ouvi assim: olha, irmã, está orando pouco. Eu não vou te ajudar nessa campanha não, porque eu estou vendo que a batalha é grande, mas olha, irmãos, eu não desisti não. Eu fui para a batalha, até que certo dia eu falei: Senhor, envia um profeta, porque eu preciso entender o que está acontecendo. E chegou uma mulher na minha casa, uma serva do Senhor, e ela falou: irmão, quando você entrou naquela batalha para orar por aquela moça, pegaram 3 bonecos e enterraram na mata virgem, e toda sexta-feira era arrancada uma parte daquele boneco, e tinham decretado que os seus 3 filhos iam descer a sepultura. Mas mulher, Deus ouviu o teu clamor e hoje foi cancelado. O espírito da morte tem que bater em retirada quando há adoração do servo do Senhor. E ali, meus irmãos, eu vi a mão do Senhor, e eu vi que nós estamos em guerra, em batalha espiritual. É nós batalhando na presença do Senhor e o inimigo tentando parar a nossa casa, parar a nossa família, parar o nosso ministério. E eu olhava para o meu esposo prostrado, sem força. E certa vez eu falei: Senhor, tem de misericórdia nessa situação, meu Deus. E eu fui para um culto como esse de cura e libertação. E eu falei: Senhor, eu já não consigo mais lidar com essa situação. E quando eu cheguei naquele culto, o Senhor mais uma vez usou uma serva dele e disse bem assim para mim: mulher, o Senhor não ouviu a tua oração, mas o Senhor ouviu a oração de uma criança que estava no quarto ao lado, falando: Senhor, cura o meu pai, Senhor, transforma o meu pai, Senhor, liberta o meu pai. E aí eu pude perceber que a nossa oração tem que ser como a oração de uma criança, uma oração sincera. Muitas vezes nós não vamos suportar, mas nós precisamos confiar que Deus pode fazer. E ali, meus irmãos, a cidade estava queimada, estava tudo destruído. Quando nós estamos na presença, agradando ao Senhor, o inimigo vai tentar tocar naquilo que nós mais amamos. Por isso, eu falo para o meu esposo: está preparado para ir para a guerra? Tem que ser os dois lado a lado, tem que ser a família unida. Pega na mão dos teus filhos, na mão do teu esposo, na mão da tua esposa e vai para a guerra, porque Deus dá vitória. Mas não pode haver brecha. É igual eu costumava falar para o meu esposo: olha, você procura me agradar, hein? Porque o Senhor não gosta de contenda entre o casal não, nem a sua oração vai ser ouvida. E aí um dia eu falei para ele: na palavra do Senhor não é para haver contenda entre casais. Com essa pandemia, o que nós temos visto? Briga, confusão dentro de casa. Por quê? Muitas famílias, o esposo e a esposa já não se via mais. Com a pandemia tinha que estar os dois dentro de casa. Irmãos, na pandemia foi o tempo que eu mais vi divórcio, de separação.
suas forças. Só que a Bíblia vai dizer que tiveram outros homens e mulheres de Deus que também choraram muito. Mas o Senhor contemplou as lágrimas de cada um. A Bíblia vai dizer que Ana estava com a sua madre cerrada. Penina era o tempo inteiro tentando contra a vida dela. Aquela mulher já não tinha mais nem lágrimas para chorar, mas ela sobe o templo e o Senhor ouve a petição de Ana e o Senhor entrega Samuel a Ana. A palavra do Senhor vai dizer que em 1 Samuel Ana chora, mas em 1 Samuel 2 Ana volta com um cântico de vitória, falando: o Senhor se lembrou de mim, o Senhor se lembrou da minha petição, o Senhor entregou a bênção nas minhas mãos. A Bíblia vai dizer que tinha uma mulher viúva em Lucas 7. Aquela mulher estava chorando. Jesus chega diante dela e fala: não chores, mulher. Não chores. Muitas vezes aquela mulher não entendeu nada. Como não chorar? Sou viúva, perdi o esposo e agora estou perdendo o meu filho. Ela estava perdendo o seu filho, porque aonde Jesus chega, o espírito da morte tem que bater em retirada. Onde Jesus chega, o espírito da enfermidade tem que bater em retirada. Onde Jesus chega, o mal tem que bater em retirada. E aquele menino que estava morto se levanta para glorificar a Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus chorou. Jesus, quando viu Jerusalém matando os profetas à espada, Jesus chorou. Porque ele sabia que aqueles profetas quem tinham mandado era Deus. Quando ele olha aqueles profetas sendo mortos a fio da espada, ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém. E eu imagino que o coração de Jesus se entristeceu. Nos dias de hoje não tem sido diferente. Quando os profetas estão aí morrendo ao fio da espada, mas não negam a Deus, não deixam de falar a verdade, não deixam de proferir a verdade não aparta da boca deles. Mas nós temos visto muito profetas de Baal por aí, profetas que têm levantado para profetizar mentira na vida do povo.
Deus tinha levantado como homem governador daquele lugar. E a palavra do Senhor vai dizer que os irmãos de José olham para ele e falam: é você, José? Você vai nos despedir, então, nos mandar embora, né? Porque muitas vezes vão tentar nos matar e vão pensar que nós vamos pagar com a mesma moeda. Eu estava ontem vindo com as minhas filhas da rua e o carro da minha filha não tem ar-condicionado, é com aquela chuva, né? Tem que abrir o vidro. Irmãos, passou uma caminhonete do nosso lado, deu um banho de lama na gente, tão grande. E a minha filha olhou aquilo e falou: oh meu Deus, que tristeza. Olha o que esse homem fez. A minha outra filha olhou e falou assim: bem que podia furar o pneu desse homem. Aí eu falei: tá repreendido em nome de Jesus. Nós precisamos orar o bem para que o bem volte para nós. Eu falei: minha filha, ora por esse homem, para que ele nunca venha passar o que nós estamos passando no dia de hoje. Mas clama ao teu Deus também: Senhor, me dá um carro maior, um carro melhor. O Senhor viu que passou aqui hoje, né? Me dá um carro melhor, meu Deus, para que nós também não possamos mais passar por isso aqui. E aí ela falou: é verdade, mãe. Nós não podemos desejar o mal para os outros, porque aquilo que nós desejamos para o próximo se volta contra nós. Eu falei: peça para que Deus não tenha ouvido o que você falou, porque já pensou se fura nosso pneu aqui agora? Eu não sei cá, nós vamos ficar aqui na rua. Ela: Senhor, me perdoa. Nós precisamos ter atenção naquilo que nós falamos. Nós precisamos orar por aquele que nos feriu, nos machucou, para que eles possam também conhecer a Deus como nós conhecemos. Eu falo: Senhor, aquele que se levantou, aquele que caluniou, aquele que tentou parar o meu ministério, que eles possam te conhecer, para ver as maravilhas que o Senhor pode fazer. E a palavra do Senhor vai dizer que José olha para os seus irmãos e fala: não, eu tenho uma mesa preparada para vocês. Vocês tentaram matar, né? Mas eu tenho o melhor para oferecer para vocês. Sabe aquele ditado que a minha avó dizia: cada um oferece aquilo que tem? A minha avó sempre me disse isso. Ah, mas eu não tenho nada. Oferece a sua oração. Ah, mas eu não tenho muita coisa para oferecer. Ora por aquele. Oferece aquilo que você tem, dá o seu melhor. Porque muitas vezes você dando o seu melhor, vão se levantar e falar contra você, mas vão ter que mentir, porque diante de Deus, Ele sabe que você deu o seu melhor. E a palavra do Senhor vai dizer que esses homens todos choraram. Mas em Salmo 126 vai dizer: os que semeiam com lágrimas voltarão com alegria. Davi estava chorando juntamente com aqueles homens. Mas aqueles homens ficaram tão enfurecidos de chegarem ali e não ver as suas famílias, que eles olharam e falaram: vamos apedrejar Davi, que a culpa é dele. Quantas vezes o Senhor coloca um propósito no nosso coração? Vão olhar para mim e para você e vão falar: se der certo, muitas vezes não vão nem agradecer. Mas se não der, vai falar: e a culpa da irmã. Aí, ó, não sei o que tem na cabeça de fazer um negócio desse. Ó, a culpa é do irmão. Diz que é levantado por Deus, mas olha o que nos aconteceu. Só que aqueles homens se esqueceram que Davi tinha um Deus. E quando levantaram para apedrejar Davi, ele olha e fala: vamos consultar o nosso Deus. E quando Deus aleluia, Jesus. E quando ele consulta a Deus, ele fala: Senhor, eu devo ir contra esse povo. Deus fala: pode ir, Davi, porque eu vou entregar nas tuas mãos. Ele nem comeu não, ele estava 3 dias sem comer, ele estava sem beber água, mas ele queria recuperar tudo aquilo que o inimigo havia roubado das suas mãos. E ele foi, ele não se preocupou com a fome, ele não se preocupou que ele estava sem beber, mas
preocupou com ele. A palavra do Senhor vai dizer que no meio do caminho eles encontraram um homem que serviram ele com pão e água e frutas, e ele, a palavra do Senhor vai dizer que ele se restabeleceu, e ele continuou pelo meio do caminho, mas 200 homens não conseguiu seguir. E muitas vezes na nossa vida vai ser assim: não vão conseguir estar conosco, não vão conseguir estar ao nosso lado porque não estão unidos no mesmo propósito. E 200 homens ficaram para trás, mas Davi continuou. E quando ele chegou ali, a palavra do Senhor vai dizer que as crianças não haviam matado, as mulheres não haviam matado, os seus gados e tudo aquilo que eles haviam levado, o Senhor devolve para Davi. A palavra do Senhor vai dizer que Deus faz mais por ele. Aquilo que é por deles que estiver aqui, leva com você, Davi. O inimigo vai ter que entender que aquilo que Deus nos deu, ele não pode tocar. Ele vai até tentar tocar, mas o Senhor, ele continua sendo Deus para nos restituir e entregar tudo aquilo que o inimigo nos tomou. Se coloca de pé essa noite. Eu vou fazer uma